somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Durante grande parte da nossa existência, que a nossa existência, apesar de ser rápida, ela é longa. A vida é como um sopro. Passa rápido, mas é longa. Quando você olha quanta coisa você já fez, já viveu e quantas você ainda fará e viverá. Dê um glória a Deus bem alto aí pelas que fará e viverá, porque é isso aí. Então, durante o nosso decorrer de existência e de vida nos dias de nossa carne aqui na terra, a gente se acostumou a ouvir, nós que fomos educados nesse país, nesses lares aqui, uma expressão que forjou em nós um entendimento. E essa expressão é assim: tudo que você precisar virá de Deus, né? Você sempre ouviu isso. Deus suprirá todas as coisas, Deus fará isso, Deus te dará aquilo, pede a Deus, é Deus que vai te dar e tal. E você foi sendo revestido no teu entendimento com esse tipo de pensamento durante vários momentos na tua vida e momentos marcantes, principalmente aqueles em que você passou tribulação, porque nós vivemos dia e noite, certo? Dias bons e dias não tão bons, mas a nossa tendência é que nossa mente marque e registre muito mais, ou com maior facilidade de recordação, os dias maus. Então os dias maus, a gente sempre se lembra deles com facilidade. O dia que você caiu, o dia que você levou o primeiro tombo, o dia que a minha irmã caiu de bicicleta de cima da laje, em cima da caixa d'água que estava embaixo e quebrou tudo, inundou a casa toda e não quebrou nem um dente. O dia que você quebrou o braço, o dia que você quebrou o tendão jogando bola, o dia que você foi demitido do emprego, o dia que você se divorciou, o dia que você teve qualquer expressão de fracasso que você possa ter tido na tua vida. Isso você lembra, mas você não lembra aquele dia de sol que você saiu com a tua família com tanta facilidade, aquele dia que você foi feliz com teu marido, aquele dia que os dois chegaram ao pleno prazer, você quase não lembra. O dia que você conseguiu o trabalho que você desejava muito, a tendência é quase não lembrar, né? Então a gente passa aflições. Por isso é que eu disse há pouco em Romanos 8, graças, meu moreno, que o apóstolo Paulo diz que as aflições desse tempo presente não são comparáveis. Se você olhar, você passou muito mais dias bons do que dias maus. Posso ouvir um amém? Sim ou não? Diga de verdade, você passou sempre dias bons, dias gostosos na tua casa, no teu dia a dia, onde quer que você tenha andado. E em algum momento, quando você foi atribulado e teve que depender de qualquer tipo de ajuda, você certamente ouviu de alguém que Deus iria te ajudar naquele momento, naquilo ali. E você ouve aquilo com carinho, aceita, né? Talvez por educação ou por respeito, mas você não sabe bem como é que isso vai acontecer. Essa que é a verdade. Como é que Deus vai me ajudar aqui? Eu não estou vendo como, porque nós fomos acostumados a andar por aquilo que a gente vê. Então a gente se acostumou a colocar nas costas de Deus todas as coisas que a gente precisa para que a nossa vida entre numa nova glória que de repente a gente não está vivendo e que precisa viver. E o Evangelho é para nos ajudar. A palavra da graça, a palavra ministrada aqui, a intenção de Deus, a intenção é ajudar, melhorar o dia a dia da tua vida, da tua família,
Primeiro teu, pessoalmente e particularmente. Porque se não funcionar contigo, não pregue para ninguém. Você está entendendo? Primeiro você tem que experimentar essa... E não é fácil experimentar a graça. Porque, como eu te disse, você vai passar situações e aflições e você vai abrir a boca e dizer que tudo está bem. Tem que crer na palavra. Tudo está bem. Eu não sei se você está passando aflição, talvez sim, porque seus olhos dizem. Mas diga assim bem alto: tudo está bem. Diga bem alto: tudo está bem. Diga de novo: Deus está no controle. Mas Pedro, Deus está no controle ou Deus está no repouso? Como é que é isso aí? Então, como eu estava falando, isso de que tudo tem que pedir a Deus, tudo tem que pedir a Deus, tudo tem que pedir a Deus, criou em nós um entendimento errado. Criou em nós um entendimento, na maioria de nós, um equívoco de pensamento que a gente atua sem se dar conta. A gente atua equivocadamente sem se dar conta que está atuando equivocadamente. E isso afeta a nossa vida. Porque, de acordo com o Evangelho da Graça, isso de que tudo tem que pedir a Deus não é assim. Por quê? Porque Deus já não está fazendo mais nada por ninguém. Parece um absurdo, né? Parece um absurdo. Então, em Hebreus capítulo 4, vamos ver o primeiro verso de hoje. Eu vou ler aqui ele na sua expressão completa. Ali você tem uma síntese do que eu quero comentar, né? Compartilhar, mas importante que você ouça agora isso aqui, ó. Porque aquele que entrou no seu repouso, também repousou de suas obras, como Deus repousou das suas. Ou seja, Deus já obrou, e a obra dele terminou na cruz. Ele já ofertou, ele já fez, já criou, já determinou, já instituiu e entrou no repouso. E se Deus está no repouso, abençoado, de acordo com o Evangelho da Graça, Deus está no repouso, não adianta a gente ficar lá. Quando Paulo fala em Filipenses 4,6, para você fazer conhecido de Deus as tuas petições, é para você desabafar, porque você precisa, senão você vai explodir. Você tem que desabafar, e vai desabafar com quem? Com Deus. Porque logo depois no verso 7 ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações. Então, para você experimentar essa paz na tua mente, quando você estiver passando um momento de tribulação, você deve conversar com Deus. Mas o caminho aqui, a gente vai procurar transmitir com fidelidade o que Deus nos deu. Eu queria que você anotasse isso. Deus preparou suas leis, as estabeleceu e entrou em seu repouso. O que eu quero dizer com isso? Aqui tem um lenço, que hoje eu não esqueci. Se eu soltar esse lenço aqui, ele cai. Como é que se chama isso? Lenço gordo. Não. Lei da gravidade. Quem fez essa lei? Quem? Deus. Deus. Newton descobriu. Sim? Mas ela já estava aí. Você pegar um caroço de milho, plantar ali na terra, o que vai nascer? Mamão. Não, isso é uma lei espiritual? Não, material, física. Mas quem fez? Deus. Verdade ou não é? A terra gira em torno de si mesma, e com isso a gente tem noite e dia. Ela gira para lá, tá? Porque o sol nasce lá, então ela gira assim, né? Então, essa é a lei da rotação, né? Quem fez essa lei? Deus. É uma lei espiritual? É uma lei o quê? Se você fizer força lá para o lado de lá do planeta, puxar com uma corda, o planeta vai parar de rodar para lá? Por quê? Porque é uma lei.
se eu fizer uma oração forte com jejum de 7 dias, jogar o lenço para cima para ele não cair, isso vai acontecer? Só se Deus tiver um propósito aí, daqueles que Josué orou e tal. E são coisas diferentes, né? Tremendas para o seu propósito. Então, o que eu quero dizer é que Deus criou suas leis e entrou no seu repouso. A água vai cair na terra, a terra vai ficar úmida, o sol vai bater, vai esquentar o chão, do chão vai sair aquela água que caiu em estado líquido, mas agora vai subir em estado gasoso, você não vê, mas ela está acontecendo agora ali. Amém? Quando você olha para cima, porque quanto mais alto você sobe, mais frio vai ficando, né? Então, aquele balão de ar quente que você não vê, mas está subindo, condensa, e como é que se chama isso? Nuvem, que é água em estado gasoso. Isso é uma lei? Quem fez? Aí, acumula, começa a ficar mais escuro que essa parede, o que acontece? Quando chove, limpa o ar, desce com toda aquela poluição, joga tudo no chão de novo, aí você vê tudo, está mais nítido, claro, choveu, e começa tudo de novo esse ciclo. Ao mesmo tempo, alimenta as plantinhas, dá o seu fruto, o mamão que você plantou vai nascer, o feijão também, o milho também. Isso é uma lei. Quem fez essa lei? Deus. Olha, um aplauso ao nosso Deus por tanta lei que Ele fez. Você já imaginou isso, abençoado? Os planetas estão rodando, a Lua está rodando, a Terra está rodando, o Sol também está rodando, a galáxia está rodando. Está tudo rodando. E você não fica tonto, você fica... desfruta do dia e da noite. Que bacana isso aí. Mas Deus está no repouso. Ele não está fazendo o sol girar mais, nem a terra girar, nem a chuva cair. Ele estabeleceu umas leis e foi para a praia. Acabou o assunto com Deus. Então, já falei aqui que há leis naturais e leis espirituais. Falei das naturais, das espirituais, você sabe. A lei espiritual, que se manifestaria Deus em forma humana, e traria uma outra lei, chamada lei do Espírito de vida, que está em Cristo Jesus, que anulou a lei do pecado e da morte. Assim como a lei de Moisés, chamada lei do pecado e da morte, existiu, teve vigor, e quem a fez foi o próprio Deus, enquanto o seu pacto, o seu tempo ela vigorava, valia, atingia e alcançava. Da mesma maneira, uma outra lei agora veio e anulou aquela lei, e agora a lei que está valendo é a lei do Espírito de vida. Se você é um daqueles predestinados que está lá em Romanos 8, 29, você poderia se perder se você tivesse na época da lei de Moisés, que é a lei do pecado e da morte, e não pagasse o preço, você poderia se perder? Não. Por quê? Porque há uma lei, a lei da tua escolha. Aqueles que Ele conheceu antes, a estes Ele predestinou. É uma lei espiritual da predestinação, que é a espinha dorsal do cristianismo. Do mesmo modo, se você está na época da lei do Espírito de vida, que é hoje em dia, que já anulou as obras, agora é a lei da fé. Da mesma maneira, se você cometeu uma falha, esta falha não tem capacidade de fazer o teu nome ser riscado do livro da vida, por causa da lei espiritual de Deus, que está acima de todas elas, que é a lei da tua escolha. Quantos se alegram com isso? Então, e as demais coisas? As demais coisas funciona, tudo que Deus fez funciona predestinadamente. É como um computador que você vai lá, dá um comando e vai tomar café e deixa ele lá trabalhando, fazendo aquela limpeza no HD, por exemplo, alguma coisa assim, né? Tá fácil de você entender até aqui? Tá até lógico, né?
Tem até lógica. Mas eu queria dizer para você que tem uma raça de pessoas na Terra, um tipo de pessoas na Terra, uma espécie de pessoas na Terra, que são muito peculiares, que eu chamo carinhosamente de os crentes. Quantos conhecem os crentes? O sistema religioso. Normalmente, eles agem como se fossem pessoas desprovidas de sentido comum. Uma pessoa desprovida de um sentido comum é uma mente dessas bem difíceis. Bem difíceis, né? Vocês aí cobram dízimo? Quando eu recebo uma pergunta dessa aqui eu falei, já sei com quem eu estou tratando. Aí até você explicar tudo isso, tem que ter um dom. Mas voltando ao sistema religioso comum, os irmãos ficam pedindo a Deus coisas que Deus já resolveu. Você está entendendo muito claramente até aqui. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui querem ter vida longa? O que tem que fazer para ter vida longa? Para ter vida longa tem que fazer jejum. Para ter vida longa tem que comer alimento não sei o quê. Para ter vida longa tem não sei o quê. Sabe o que a Bíblia diz? Para você ter vida longa tem que... Qual é a lei que está escrito lá que vigora para sempre? Honrar pai e mãe. Simples. Senhor, me dá tantos dias, eu quero viver em saúde, mas Deus está assim, tô na praia. Isso aí já deixei uma lei aí, se submete a ela, porque Deus é fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ele falou, para você ter vida longa tem que honrar pai e mãe. Se você não honrar pai e mãe, não, mas Deus é bom. É claro que é bom. Tanto é bom que Ele quis dar uma vida melhor para os teus pais e uma vida longa para você. Quando você honra pai e mãe, você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Viu como é que Deus é bom? O que acontece é que as pessoas confundem, né? Bondade com justiça ou fidelidade. Outro exemplo, está com dor de cabeça, toma cafeína. Os comprimidos por aí de dor de cabeça são de cafeína, basicamente, né? Você já sabe a receita, não estou com a dor de cabeça, aí vai lá, pega aquele comprimido e toma. Quem toma comprimido por aí. Eu sugeriria um café, um bom café que passa na hora. Se você está com dor de cabeça, você pode até, olha só, vamos comparar. Você pode até conversar com teu papai e com tua mamãe sobre o assunto da dor de cabeça. E pode ser que eles nem te respondam. Por quê? Porque os teus pais sabem que com relação à dor de cabeça, você já sabe qual é a receita. Então por que você vai conversar com eles? Quantos estão entendendo o que eu estou comparando? Então quantos aqui desejam uma vida exitosa? Vamos ver isso bem rápido. Quantos desejam uma vida exitosa? Levante a mão. Eu desejo. Eu quero alcançar as pessoas, eu quero que o ministério tenha várias representações. Eu quero que a gente ande em paz em nossos compromissos financeiros, em nossa vida matrimonial, na nossa vida secular por aí, no nosso trabalho, na nossa ministração. Você recebe isso? Então diga para quem está do teu lado, eu declaro uma vida exitosa para você. Viu, Ruth? Você que é sogra do Silvio, eu declaro que você é uma boa sogra do Silvio. Aí, que ela é mãe da esposa do Silvio, do pastor Silvio lá em Orlando, né? Na Flórida, melhor dizendo. Ele está em Boca Raton, mas ali é Flórida, faz parte também. Então, não significa que quando você quer ter ou confessa que vai ter uma vida exitosa, não significa que você não vai ter percalço. Você vai passar tribulação, você vai passar dificuldade, você vai passar situações difíceis. Se eu dissesse outra coisa, seria um mentiroso, eu não estou aqui para isso. Não, irmãos, a partir do momento que você entra com o teu entendimento em graça, a tua vida agora é um mar de rosas. Mentira! A vida continua a vida, abençoados. Escute uma coisa e anote aí. A vida não é boa e nem ruim, a vida é só isso, é a vida. O que faz da vida boa ou ruim é a ótica que você dá no momento que você está passando aquilo. A vida é a vida.
Todo mundo, se Cristo não voltar antes, vai sair desse corpo de carne. A diferença entre nós é qual é o meio que Deus vai usar para nos tirar desse vaso de barro. Só isso. Mas a vida é só a vida. Trate de desfrutar dela muito bem enquanto você está aí, enquanto você pode. Porque essa vida é um presente de Deus para você. Mas não confunda isso, estou em graça, agora eu estou reinando, claro. Mas para você reinar tem que ter situação difícil. Tem que ter. Então, não significa que você não vai ter percalço. Você deve lembrar que tua vida é um caminho. E nessa estrada, nessa senda da vida, preparada por Deus, muita coisa acontece. Então, o primeiro êxito começa com o trabalho. Quer ter uma vida exitosa? Olha o que a Bíblia diz em 2 aos Tessalonicenses 3,10. Olha aqui, ó. O apóstolo Paulo fala assim, ó. Quando eu estava com vocês aí, eu vos ordenei isso, ó. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Ponto. E você nota que depois Paulo elogia essa igreja, parece que eles aprenderam. Quando ele fala da semente, ele fala de Tessalônica. Os crentes de Tessalônica eram tremendos, dando exemplo para a igreja de Corinto, né? Mas ele diz isso. Quer dizer que eu devo honrar o meu trabalho. Qual é o teu trabalho? Pense agora no teu trabalho. Qual é o trabalho que você tem? O que você faz? O que você exerce, desenvolve na vida? Seja um bom trabalhador no teu ramo. Eu não quero citar carreira, porque não tem carreira superior ou carreira inferior. Todas as carreiras são boas, porque Deus te colocou aí, porque você é especial para isso. Se você pensa que não é especial para isso e que seria melhor você se dedicar a uma outra carreira, prepare-se para ela, porque você vai conseguir. Está em tuas mãos. Não ore a Deus. Faça. Porque Deus está em seu. Quem quiser comer tem que trabalhar. Tem que orar para Deus mandar cair maná do céu? Hoje não mais. No velho pacto nem precisava orar, porque Deus fez uma lei que todo dia ia cair, pedindo ou não pedindo, ia cair comida do céu. Agora tem que trabalhar. Então o outro passo está em Provérbios 18:9. Preste atenção nisso, pensando no teu trabalho. Pensando no teu trabalho. Aquele que é negligente com seu trabalho é irmão do dissipador. Poxa, se você começa no teu trabalho às 8 e chega às 9, aí eu vou orar para o anjo, eu estou em graça, então eu vou orar para o anjo, botar o dedo na pilha do relógio do chefe para ele não ver que eu... Não vai rolar não, porque isso é uma lei. Negligente com trabalho, abençoado, vai dissipar as coisas. Provérbios 22:29, olha outra lei. Aquele que é solícito em seu trabalho jamais estará junto com os de baixa condição. Por quê? Porque você vai ser promovida, dependendo da tua solicitude com o teu trabalho. Uma vez eu era bancário. Em 1975 eu comecei a trabalhar em banco, no Banco Mercantil de São Paulo. Aí, o que tem que fazer? Eu não sabia nada de banco, aí comecei aprendendo, como escriturário, aprendi ali. Aí aprendi o trabalho. Aí fazia o meu trabalho. Comecei a notar que às vezes um colega ou outro colega, acabava o horário e eles estavam com a mesa cheia de papel assim. Eu comecei a me envolver, porque eu ficava sem graça de sair. Até amanhã, tchau, fechei, mesa arrumada. E o abençoado lá cheio de bagulho para fazer. Eu nunca olhava, depois é que fui prestar atenção, que chegavam atrasados. Aí não dava conta do trabalho. Aí eu falei, mas eu vou ajudar. Naquela época eu não via isso. Penso que Deus estava me poupando, porque aí me ajudou. E eu comecei vou aprender aqui. Posso te ajudar? Puxa, caramba, estou precisando, que eu tenho que ir embora e eu tinha que acabar isso logo. Não, vamos fazer, a gente acaba. Nós dois juntos vamos terminar rápido. Aí, pum, terminava. O que aconteceu naturalmente? Acabei aprendendo aquilo.
aquela sessão. Cada mês era uma sessão, fazia uma parte de um trabalho dentro da agência, nos bastidores. Porque nos bastidores de um banco, rola coisa que você nem imagina de trabalho. Então, agora já automatizou, já está um pouco mais excelente. Mas naquela época, muito papel. Então aprendi. Aí um dia a pessoa faltou. E o gerente falou, caramba, como é que vai ser? O banco vai abrir, fulano não está aí. E hoje é dia do pagamento não sei de quê, como é que vai ser? Eu falei, não, se você quiser eu posso ajudar. Mas você sabe? Sei. Como é que você sabe? Não, porque às vezes eu ajudo ali e tal, porque está atrapalhado, eu ajudo. Ah, então se você puder me ajuda nisso aí, vou ficar mais tranquilo. Abri o banco e a gente trabalhava, e pá, com aquela mais ou menos dificuldade de não estar dominando tanto, mas dava conta. Até que você vai dando conta, e vai dando conta, e vai dando conta. Aí o daqui, a mesma coisa, e também a mesma coisa, e vai por aí afora. Surgiu a oportunidade de uma promoção para chefe de seção. Adivinha quem é que foi promovido? Claro, olha aí. Não porque eu, esforçado, inteligente, eu estava fazendo algo que é bíblico, é uma lei espiritual, sem saber, na minha ignorância naquela época, sem saber que eu estava agradando a algo que Deus havia decretado desde o princípio. Então, como era uma lei espiritual, ele tinha que me honrar. Não era pelo meu esforço, era porque ele decretou assim. Porque o gerente podia gostar de uma menina lá e promover ela, sim ou não? Mas ele não promoveu ela, promoveu eu, a mim, por causa dessa lei aí. Então, em espanhol? Sim. Dá-me aqui, por favor. Uma versão em espanhol da Bíblia Reina Valera diz aqui no verso 29: ¿Has visto hombre solícito em seu trabalho? Já viu o homem solícito no seu trabalho? Delante de los reyes estará. Não estará delante de los de baja condição. Isso é uma promessa de Deus. Quantos aqui querem ter uma vida exitosa? Muitas graças, meu amor. Um aplauso para o Senhor que já preparou o caminho. Ai, eu vou orar para Deus me promover. Mas o horário é 8, você chega a 10. O horário de sair é 5. 4 horas tu já está assim. Dá 6 horas, mas não dá 4. Eu conheci no passado uma pessoa que ela pegava no centro da cidade meio-dia e saía de casa 1h30 da tarde. Então, vai ficar por aí, né? Então, abençoado, o que eu quero comentar aqui nesses poucos minutos? Esses pequenos passos te trarão recursos. Olhe para mim. Você sabe o que significa esse sinal, né? Te trarão recursos, não prosperidade. Por enquanto eu não estou falando de prosperidade. Esses passos te trarão recursos para você manejar a tua vida com um pouco mais de excelência, porque você merece. Segundo passo, organização. Diga para quem está do teu lado aí: eu declaro que você é organizado, organizada. Eu declaro. 3 perguntinhas básicas, faça as 3. Se você disser não sei em uma delas, está na hora de melhorar. Ainda mais que vai entrar um ano novo aí, né? Primeira pergunta: quanto é o custo por mês? Segunda pergunta: quanto eu invisto? Investir, que eu quero dizer, é comprar uma camisa, um sapato. Investir em você, investir em você. E terceiro: quanto eu poupo? Quanto eu custo, quanto eu invisto, quanto eu poupo. Investir é ir para o cinema com tua esposa, ou ir jantar, ou algo assim, sair para um passeio, uma coisa. Quanto eu invisto? Quanto eu custo? Quanto eu invisto? Quanto eu poupo? Quanto eu custo é o seguinte: paga aluguel? Tanto. Paga conta de luz? Tanto. Paga conta de gás? Tanto. Paga isso, paga aquilo? Tanto. Custos fixos. Pá. Caramba. Aí compara quanto você ganha. Vê quanto sobra
para que essa sobra você possa investir e poupar. Não é, eu ganho 1.000, fiz essa conta que o Pedro Kelly falou, gasto 2.000, então eu vou arrumar outro emprego de 1.000 para poder completar a renda. Essa é a maior furada. Porque quando você ganhar 2.000, você vai estar gastando 4. Porque isso é um problema espiritual teu, com E minúsculo, comportamental, né? Então tem que mudar o quê? Mudar o teu custo, naquilo que você puder, apaga a luz, desliga a água, se molhou, fecha, se passa, shampoo, lava as partes, depois abre a água, tal. Você vai ver que a conta de água vai cair, usa menos o celular, faz um pacote pré-pago, ou sei lá, mínimo de que você puder, quanto você custa. Porque não tem nada pior do que a pessoa dormir com dívida. Isso é bíblico também. Próximo verso fala a palavra do nosso Senhor, Lucas 14, olha o que diz aí. Quem aqui, se quiser edificar uma casa, primeiro não se senta e faz conta e calcula os gastos para ver se pode começar e acabar? Para não acontecer que depois que tiver começado, se não puder terminá-lo, as pessoas ficam debochando de você. Olha o crente. Aquele ali que está na graça? Isso aí. Não. Porque as pessoas falam da gente. Eu não estou dizendo que eu não cometo esses erros. Porque isso aqui primeiro é para mim. Quantos recebe? Fale bem alto aí. Pedro Kelly, essa palavra primeiro é para você. E eu recebo. Mas é para você também. Não fique me olhando com essa cara de é para você também, é para todos nós, que é uma palavra de vida. Palavra que vai te trazer, passar pelos lugares e ver menos casas sem bolso por fora. Quando você vê uma coisa assim, você está vendo que falhou ali, ó. Não pode acabar. Vai casar? Faz conta. Viu, Leandro? Você que está aí nessa promessa maravilhosa, faz conta. Tem que fazer conta. Tem que ver como é que vai ser isso. Por quê? Porque você vai descobrir coisas que você não sabia. Quando chegar aquela boleto verde da Light, você... Ué, o que é isso? É conta de luz, já, filho. Mas tem que pagar isso? Eu não sabia, não. Tem que pagar a conta de luz. Então, organização também é um passo. E isso, organização. Primeiro, aquela dedicação que eu falei antes, vai te trazer recurso, não prosperidade. A organização vai te permitir realizações, vai te trazer realizações, não prosperidade. Não prosperidade não, porque o terceiro passo é o mais importante de todos. Fidelidade com as coisas de Deus. E agora eu vou falar aqui uma coisa séria. Algumas pessoas têm o costume de trair a fidelidade com relação à sua semente. E isso vai ter consequência. Tem um provérbio para Delma anotar lá, um provérbio Pedro Kelly, né, que ela costuma dizer assim, olha só, anote esse provérbio. Você, meu irmão, minha irmã, preste atenção, grave isso. Você não vive pelo teu trabalho. Você não vive por aquilo que você ganha. Você vive por aquilo que você crê. Por isso que eu disse lá atrás, traz recurso, não prosperidade. Traz realizações, não prosperidade. Porque o que traz prosperidade é fidelidade. Porque se você falha na fidelidade, a tua vida vai ter uma pequena falha em uma área bem fundamental. Veja Provérbios 3, verso 9 e verso 10. Honre ao Senhor. Quantos recebem isso? Aí vem a resposta. Vocês aí cobram dízimo? Não, aqui nós honramos ao Senhor com as nossas primícias. Como é que é isso? Então não é obrigado? Não, abençoado. Não posso obrigar você a ser fiel. Como é que eu vou obrigar você a ser fiel? Ou você é ou não é. Ponto. Honre ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus frutos. E como toda lei vem acompanhada de um ônus e um bônus, já reparou? Toda lei
vem acompanhado de ônus e bônus. Se você se jogar de um penhasco sem um parapente ou uma asa delta, você vai desfrutar de alguns segundos de queda livre, maravilhoso. Se você não foi ainda, eu aconselho que você vá. Não sem nada, tá? Por favor. Mas você vai se esborrachar no chão se você... O próprio Jesus falou isso para o diabo lá. Se você é quem diz ser, joga-se daqui e os anjos de Deus vão te segurar. Ele falou, não tentarás a lei do Senhor teu Deus. Por quê? Porque existe uma lei, que é a lei da gravidade, que até comigo, Jesus o Nazareno, ela vai funcionar. E se eu me jogar daqui, eu vou me esborrachar lá embaixo. Em outras palavras, era isso que ele estava falando. Se o próprio Jesus se submetia a estas coisas, que dirá a gente? E teus celeiros encherão com abundância até transbordar. Eu sei que tem abençoados aqui que são procurados por outras pessoas que não estão aqui, né? Pessoas que estão aqui que são semeadores fiéis, que são procurados e afetados por comentários de pessoas que não estão aqui, que não são semeadores, e ficam falando determinadas palavras que são dardos inflamados do maligno. Aí, eu queria dizer uma palavra para você: não se preocupe com os comentários de ninguém. Faça o que está no teu coração, e com o passar do tempo você vai ver a diferença claramente. Eu me lembro muito do apóstolo José Luiz. Ele morava longe do ministério. A igreja tinha centenas de pessoas. E uma vez chegaram e dividiram a igreja entre 2 ou 3 colaboradores. Cada um levou 100 ou 200. Eles tinham os contatos de todo mundo, levaram. E ele falou, bom, eu não vou falar nada. Por quê? Porque chegou a hora de ser provado se eu tenho um ministério ou não. Porque sempre vai haver pessoas que discordam daquilo que pregamos, ou daquilo que fazemos, ou daquilo que falamos. Sempre vai haver os detratores, como dizia ele. As pessoas que não têm sucesso algum, que não têm ministério algum, e jogam pedra em você, que tem uma vida equilibrada, uma vida sadia, uma vida em paz, uma vida organizada, uma vida que está caminhando de glória em glória com o passar do tempo, do teu caminho nesse dia a dia. Então a palavra de hoje vai dirigida a você, meu irmão abençoado, minha irmã abençoada, que está aqui pessoalmente e também que está nessa câmera, para que você se resguarde de pessoas que têm uma mente ruim, que não está espelhando o trono da graça de Deus, que não honra ao Senhor. Porque se aí diz honre ao Senhor, quer dizer que quando você entrega, o Senhor se sente honrado com a tua atitude. Na verdade, Deus não precisa dos teus bens, mas quando você se submete a entregar a tua semente, o anjo, Deus, todo mundo está vendo, olha aí, a minha lei tem que funcionar na vida dessa pessoa. Por quê? Porque esse filho ou essa filha está submetida a uma lei que foi instituída. Por que você acha que até hoje Deus me livrou de homens maus e perversos? Por causa disso. Porque já corri perigos, e muitos perigos, você não tem nem ideia. Nem ideia do que eu já corri de perigo. Por causa de semente, de levar semente para o apóstolo. Mas eu levava com orgulho, com alegria, porque eu sabia que ali está a minha garantia de fidelidade ao que a palavra diz. O apóstolo Paulo fala de semente. Sim ou não? Sim. Quer ter uma vida exitosa? 3 passos. Honra teu trabalho, se organiza e seja fiel. Tem que orar ao Senhor para isso? Aonde está orar para o Senhor aqui? Não tem não, abençoado. Então os crentes se acostumaram, vou pedir a Deus. Aí vai pedir. Puxa, Deus não me está respondendo. Não, sabe por quê? Porque Ele já respondeu. Já tem uma lei aí. Então, você vai ver essa diferença. Estamos terminando aqui. Hoje nós falamos de coisas materiais. Outro dia nós vamos falar da saúde. Você recebe? A gente fala da saúde um pouco?
que também está em tuas mãos, hein? Porque o teu corpo está preparado por Deus para se curar sozinho. Quem atrapalha é você, sou eu. E outro dia vamos falar também dos relacionamentos humanos, que também está em tuas mãos. Você recebe? Convide alguém para vir congregar e ouvir uma palavra de crescimento, né? Que dá fruto na tua vida. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Graças a Deus por isso. O que eu espero é que esses 3 passos tão simples, aparentemente simples, sejam copiados, imitados, porque não fui eu quem os inventou, não fui eu quem os criou, são leis. Quantos entenderam a ministração de hoje? Leis de Deus. Deus está no repouso, não está fazendo mais nada, mas Ele deixou leis instituídas, e essas leis eu acho aqui. Um detalhe: sem acusação, sem culpa. Isso é importante na graça. Você não pode ter um sentimento de culpa. Não, abençoado. Deus te ama do jeito que você é. E se em algum momento nós temos falhado, eu mesmo, em algum desses pontos aqui, eu recebo que vou me consertar. Porque a gente está sempre se consertando. Antes o meu esboço era 6, 7 folhas. Agora são só 3. E está muito. Eu estou me consertando todo dia, para não ser repetitivo, para ministrar uma palavra que seja interessante para você, para alcançar o maior número possível de pessoas, para fazê-las felizes assim como nós somos. E eu quero contar contigo para isso. Mas para contar contigo para isso, tem uma coisa muito importante e fundamental. Eu preciso que você prospere. Então eu estou aqui também para incentivar a tua prosperidade. Esse é o propósito desse ministério. Esse ministério está aqui enquanto estamos vestidos por uma carne, por um corpo débil. Nosso tesouro, que somos nós, estamos num vaso de barro. E esse vaso se corrompe. E eu tenho que estar aqui estimulando você através de uma palavra da graça, que vai fazer você reinar em vida. E aí entra, segundo aos Coríntios, capítulo 8, verso 3 e 4. Seria esse o tema de hoje, o dia em que mataram a vaca. Eu ia contar a história da vaca. Posso contar agora em rápidas palavras, se você me der 1 minuto. Você recebe? Um viajante, eu vou repetir na verdade. Um viajante estava andando por um determinado setor de um país e chegou num vilarejo. Como já estava de noite, ele foi se inscrever num hotel para passar aquela noite. Mas quando ele chegou no hotel, era tudo cheio de pulga, tudo cheio de teia de aranha, as paredes manchadas, o sofá rasgado, no lobby do hotel tudo sujo, não tinha nem cafezinho, nem água para tomar, não tinha nada. E quando ele tocou a sineta para o atendente vir, veio aquele atendente todo descamisado, todo mostrando que estava insatisfeito com o trabalho. E ele fez uma pequena entrevista com esse homem. O que está acontecendo aqui? Não, é que nem sempre o produto da vaca dá para todo mundo. Então a nossa cidade está do jeito que está. O que o prefeito arrecada é muito pouco para fazer várias melhorias e tal, não dá. Por isso que está assim, não tem um armazém, não tem um shopping, não tem um cinema, não tem nada. Era tudo pobrinho, escassez, dava para se respirar a escassez naquele lugar. Aí o homem se inscreveu, pagou, entrou para o seu quarto, foi dormir, né? Aí ele acordou cedo e foi lá naquele lugar onde estava a única vaca que existia na cidade, que é de onde eles tiravam leite para alimentar todo mundo, para aquilo tudo lá. Aí ele chamou a vaquinha assim, perto de um barranco assim, maior do que esse aqui. Aí quando chegou na beira do penhasco, ele empurrou a vaca lá embaixo. Suicidou a vaca, matou a vaca e foi embora, cedinho, ninguém tinha acordado ainda. Quando se passaram, depois de passado algum tempo, talvez anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei, o homem voltou e encontrou aquele povoado numa prosperidade tremenda.
Agora o hotel não era nem mais aquele, porque construíram outra coisa, tinha cinema, tinha shopping, tinha rua asfaltada, tinha... lindo, uma cidade linda. E ele olhou e o homem estava lá, dessa vez, todo organizado. O que aconteceu aqui, que eu tive aqui um tempo atrás? Ele, não, é que um dia o pessoal acordou para tirar o leite da vaca e a vaca tinha se suicidado. Eu acho que ela não aguentou, porque todo dia iam lá e tem que dar, e mais leite, porque nunca dava. Até que mataram a vaca. E aí agora, o que nós vamos fazer? Bom, vamos tirar o couro, vamos vender o couro, vamos vender a carne para fazer isso, fazer aquilo. E com isso, com essas coisas todas da vaca, os subprodutos todos foram sendo vendidos, investidos, foi criada uma renda maior em prol do município, daquele lugar, e aí foi se multiplicando, e com isso compraram filhotes de vaca, bezerros, e eles cresceram, e alguns começaram a ser vendidos para vender, mortos para vender a carne, outros para dar leite, outros para isso, para aquilo, de maneira que aquela cidade prosperou. Aí o atendente falou assim: bendita a hora que aquela vaca se suicidou. A tua vida muda no dia que você matar a vaca. Nesse aspecto, eu queria dizer, matar a vaca significa parar de orar ao Senhor por coisas que Ele já fez e se revestir de autoridade e se submeter às coisas que Ele já decretou. Quando fizer isso, a tua vida vai mudar. Enquanto estiver lá com o leitinho da vaca, não vai rolar. Por isso que o nome seria O Dia que Mataram a Vaca, mas na verdade o melhor nome é esse: Deus está em seu repouso. Você recebe? Aí, em 2 Coríntios 8, agora sim, Cleia, aí o próximo verso está aí. Eu dou testemunho de que eles deram com agrado conforme suas forças e além delas, e nos pediram com muitos rogos que nós lhes concedêssemos o privilégio de semear. Isso agora é Paulo falando à igreja de Tessalônica, aquela mesma igreja que Paulo havia dado o conselho: quem quiser comer, trabalhe. 2 aos Coríntios, capítulo 8, verso 3 e 4, ali, ó. Paulo dá testemunho aos coríntios que os de Tessalônica eram fiéis. E eles entenderam algo aqui que eu queria compartilhar contigo. A semente deles era fiel e era dada em atitude de generosidade, não de obrigação. E eles entenderam isso aqui, ó, que nós lhes concedêssemos o privilégio. Diga comigo, privilégio. A abençoada que está semeando, já semeou 2 vezes, lá da Alemanha, aqui no ministério, em euro, aqui, ela diz assim para mim: apóstolo, pensa grande. Aí eu olho para as faturas, para o aluguel, para os envelopes. Aí essa aqui disse assim, ó: Jesus, te amo, a glória dessa última casa será maior do que a primeira, obrigada por ter me escolhido. Aí eu olho para a semente, olho para as faturas, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar um café. Porque se eu for comparar, não posso, porque a minha mente é maior, mas eu não posso extorquir. Eu só posso ensinar. Eu não posso obrigar você a ser fiel, nem alguém, nem outro. Eu só posso ensinar. Porque é isso que Deus me disse: fala, fala e fala. Quanto recebe? Então a tua prosperidade está em tuas mãos, mas para isso tem que semear. E eu declaro você colhendo em todas as áreas da tua vida, exatamente em base ao que você está plantando agora. Recebi uma semente do Silvio, pastor Silvio e pastora lá, Rosana. Eu declaro na vida deles a manifestação da prosperidade. De longe está chegando semente, começou agora. E eu recebo que não vai parar mais. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito.
Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.